Durante a primeira semana da minha aposentadoria, meu filho olhou para mim e disse: "A gente não precisa de mais uma boca para alimentar aqui em casa", e arranjou um emprego para mim como faxineiro. Sorri e concordei, escondendo a raiva fria atrás de uma expressão de resignação. Mas quando não apareci no trabalho, ele percebeu algo. Algo que mudaria sua vida para sempre. Antes de continuar, inscreva-se no canal e diga de onde você está ouvindo nos comentários. Eu tenho uma notícia maravilhosa. Hoje foi meu último dia de trabalho. Finalmente aposentado. A colher caiu da mão de Rafael, batendo no prato com um som seco. Camila arregalou os olhos, a boca formando um círculo perfeito de espanto. Eu sorri para ambos, esperando parabéns. Talvez até um brinde com o vinho barato que guardávamos para ocasiões especiais. Mas o silêncio se estendeu sobre a mesa pequena da cozinha como um abismo. Rafael se recuperou primeiro, o rosto avermelhado. "O quê? Pai, você não pode simplesmente largar o trabalho assim. Você pensou no que isso significa?" "Claro que pensei", respondi com um sorriso vacilante. "Foram 40 anos de serviço, filho. Eu mereci isso. Achei que a gente podia comemorar." "Comemorar?" A voz de Camila cortou o ar como uma lâmina. Ela pousou o copo d'água com força controlada. "Rafa, seu pai acha que a gente vai sustentá-lo de graça." O calor no meu peito começou a congelar. Não era assim que imaginei esse momento durante o caminho para casa. Eu tinha imaginado sorrisos, talvez Rafael me dando um tapinha nas costas, dizendo o quanto se orgulhava do velho pai. Mas o que vi foi algo novo em seu rosto, irritação pura. "Olha, pai", disse ele, inclinando-se à frente, o tom de gerente substituindo qualquer traço de carinho. "Não vou sustentar mais uma boca. O senhor precisa arrumar um emprego amanhã. Pode ser limpando o chão, empacotando o mercado, o que for, mas não vai ficar sentado aqui vivendo do meu salário." Cada palavra me acertava como um soco. Fiquei olhando para aquele homem que criei, cuja faculdade paguei, cujo casamento ajudei a bancar. A luz fria da lâmpada projetava sombras duras em seu rosto, fazendo-o parecer um estranho. Camila assentiu, satisfeita. "Davi, você tem 65, não 90. Tem muita gente trabalhando nessa idade. O pai da minha vizinha empacota compras até os 73. Mas eu pensei..." Comecei hesitante. Pensou errado. Rafael me cortou. "Você acha que dinheiro nasce em árvore? Sabe quanto custa manter essa casa? Te alimentar, te vestir? Eu trabalho 50 horas por semana na Whitman Indústrias só para manter as contas em dia." A ironia me queimou por dentro, mas eles não entenderiam, ainda não. O jantar esfriava diante de mim, o bolinho de carne que Camila havia preparado, meu prato preferido, agora parecia sem gosto sob a luz branca da cozinha. Tudo naquele momento parecia errado, distorcido, como se eu estivesse olhando para minha vida através de um espelho de parque de diversões. "Você tem razão", murmurei quase sem voz. "Deveria ter conversado com vocês antes." Rafael relaxou ligeiramente, talvez ouvindo derrota no meu tom. "Olha, pai, não quero ser cruel, mas a realidade é a realidade. A gente não pode bancar um dependente." Dependente. Essa palavra zumbiu na minha cabeça. Concordei, interpretando o papel do pai punido. "Disse que pensaria no que falaram." "Ótimo", disse Camila, recolhendo os pratos com eficiência impaciente. "Quanto antes, melhor." Eles foram para a sala, deixando-me sozinho na cozinha. Ouvi a televisão ligando, as vozes voltando ao tom normal, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de destruir 40 anos de sonhos em 10 minutos. Fiquei sentado, olhando as cadeiras vazias onde minutos antes estava minha família. A casa estalava e suspirava ao meu redor, e ao longe um cachorro latiu. Sons normais de uma noite normal que parecia tudo, menos normal. Devagar, levantei-me e comecei a limpar a mesa, os movimentos automáticos, enquanto minha mente processava o que acabara de acontecer. Eles me viam como um fardo. Depois de tudo que fiz, de tudo que sacrifiquei, meu filho e minha nora me viam apenas como uma despesa desnecessária. Apaguei a luz da cozinha e fui para meu quarto pequeno, nos fundos da casa. Deixei Rafael e Camila com seu entretenimento da noite. O amanhã traria novas revelações, mas esta noite eu precisava pensar. Deitei-me vestido,
olhando para o teto, onde as luzes dos carros que passavam desenhavam sombras móveis. A casa estava silenciosa, mas minha cabeça fervia com as palavras do jantar. 40 anos de trabalho fiel, e esse era o meu prêmio, ser chamado de parasita pelo próprio filho. Meu quarto era simples, uma cama estreita, uma mesinha de cabeceira e uma cômoda velha. Sobre ela, fotos da família, a formatura de Rafael, o casamento, feriados. Todos sorrindo. Teria sido tudo uma ilusão? As vozes vieram através da parede fina que separava meu quarto do deles. Primeiro murmúrios, depois mais claras. Não acredito que ele simplesmente anunciou isso, dizia Rafael, a voz carregada de irritação. Virei-me de lado, atento. Ele acha que vai ficar aqui em casa às minhas custas, continuou mais alto. 40 anos de trabalho, e daí? Isso não dá direito a viver da minha renda. A voz de Camila veio abafada, mas clara. E se ele se recusar a trabalhar? Se ficar em casa o dia inteiro vendo TV? Então a gente pega a aposentadoria dele e o coloca num asilo. Já deu. Cansei de sustentar peso morto. As palavras me cortaram como gelo. Asilo, peso morto. Apertei o lençol com força, os nós dos dedos brancos na penumbra. Ele tá se aproveitando da gente desde que a mãe dele morreu, continuou Camila. Comendo de graça, e agora nem quer trabalhar. Que descaramento. Fechei os olhos, lembrando dos cheques, 23 mil reais para a faculdade de Rafael, 8 mil para o casamento. E eles nem sequer mencionaram que moravam na minha casa. O velho não entende quanto tudo custa hoje, disse Rafael. Luz, mercado, seguro. Ele acha que ainda é 1990. Talvez devêssemos dar um prazo, sugeriu Camila. Uma semana para arrumar emprego ou rua. Perfeito, respondeu Rafael. E se reclamar, a gente lembra que mendigo não escolhe. As risadas deles atravessaram a parede, leves e cruéis. Fiquei ali, absorvendo cada palavra, cada risadinha, cada referência casual à minha inutilidade. Essas eram as pessoas por quem sacrifiquei tudo. A família que amei incondicionalmente. O silêncio voltou quando eles se prepararam para dormir. Eu fiquei imóvel, digerindo a nova realidade. Meu filho, o garoto a quem ensinei a andar de bicicleta, cujos joelhos machucados eu enfaixava, cujos medos eu acalmava, agora me via como um gasto inconveniente. Asilo. A palavra batia como um tambor na minha mente. Eles já tinham planejado minha expulsão, decidido meu destino. Tomar minha aposentadoria, o modesto benefício que representava 40 anos de labuta, e me trancar com outros pais descartados. Pensei nos colegas que receberam festas de despedida, relógios de ouro, presentes. O velho João ganhou um barco de pesca dos filhos. Helena teve uma celebração no clube. Eu ganhei ameaças e ultimatos sobre um bolo de carne. Mas enquanto encarava o teto escuro, algo começou a se mover dentro de mim. Uma raiva fria, meticulosa, que me surpreendeu pela intensidade. Eles queriam brincar com o futuro do pai? Tratar Davi Costa como um velho inútil? Pois talvez fosse hora de lembrarem quem Davi Costa realmente era. Fechei os olhos e comecei a planejar. O sono não veio. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o silêncio pesado da casa, enquanto os sacrifícios de uma vida inteira passavam pela minha mente. 40 anos. Trabalhei duro, economizando cada centavo possível para o futuro de Rafael. Turnos duplos na fábrica para pagar os livros dele. Fins de semana extras para cobrir as mensalidades da universidade. Lembrei da noite em que ele ligou desesperado por causa do aumento das taxas. Não se preocupe, filho, eu disse. O velho aqui vai dar um jeito. E dei. Troquei sono por sonhos dele, conforto por oportunidades. No casamento vi Camila de branco, Rafael sorridente no terno alugado. Eles nem souberam que o orçamento dobrara e que fui eu quem cobriu tudo. O salão, o buffet, a música, o bolo. Fiquei lá, assistindo à festa que paguei, orgulhoso, acreditando que amor era suficiente. Durante todos esses anos, vivi modestamente, não por necessidade, mas por escolha. Deixei que pensassem que eu mal sobrevivia, enquanto meus investimentos cresciam silenciosamente em contas que eles nem imaginavam existir.
Melhor ser visto como generoso do que como rico. Ou assim eu acreditava. Continuei deitado, os dedos traçando os vincos do lençol gasto, pensando em Leonardo Whitman, meu velho amigo. 25 anos atrás, quando sua pequena empresa de manufatura era só um sonho, eu acreditei nele. Investi R$ 500.000, oficialmente como um empréstimo, para evitar complicações. Apertei a mão dele na garagem de casa, dois homens apostando no futuro. Hoje, a Whitman Indústrias empregava 3.000 pessoas em todo o Rio Grande do Sul. E meu filho trabalhava na empresa que o próprio pai ajudou a construir, sem nem imaginar que os salários pagos lá vinham, em parte, do dinheiro que eu investira. Tudo bem, Rafael. Esse jogo pode ser jogado por dois lados. Olhei a fotografia na mesinha de cabeceira. Rafael, aos 8 anos, o sorriso banguela, segurando a luva de beisebol que eu economizara 2 meses para comprar. Aquele menino crescera para se tornar o homem que agora queria roubar minha aposentadoria e me largar num asilo. Mas cometeu um erro fatal. Confundiu gentileza com fraqueza. Amanhã eu o surpreenderia aceitando trabalhar. Deixaria que acreditassem ter vencido, que sentissem o gosto da superioridade, enquanto eu me posicionava exatamente onde precisava estar. Às vezes, a melhor vingança exige paciência, e eu tinha 65 anos de prática. O relógio marcava 1h23. Em 6 horas, eu começaria a ensinar ao meu filho a diferença entre caridade e vulnerabilidade. Na manhã seguinte, o cheiro de café recém-passado enchia a cozinha. O som familiar do coador gotejando, o vapor subindo e o aroma forte lembravam os primeiros dias depois que minha esposa morreu. Quando eu fazia o café só para ter a sensação de que ainda havia rotina. Rafael já estava de pé, vestindo roupas de fim de semana, bermuda jeans, camiseta do Grêmio e aquele ar de quem estava no comando da casa. Camila passava manteiga nas torradas, os gestos precisos e frios, como se estivesse cortando algo invisível. Ambos me olharam quando entrei. O olhar dele, curioso e desconfiado, o dela, calculado, avaliando se eu traria problema. Rafael, pensei bem no que você disse, comecei sentando na cadeira de sempre. Você tem razão. O silêncio caiu como um pano pesado. O café de Rafael parou no meio do caminho até a boca. Camila congelou o movimento da faca, a manteiga parada no ar. Eles esperavam protesto, um discurso de velho teimoso falando de merecimento e descanso. Sério, pai. Rafael colocou a caneca sobre a mesa com cuidado suspeito. Não vai discutir? Pra quê? Respondi sereno. Um homem da minha idade precisa contribuir para casa. Entendo isso agora. Camila lançou um olhar rápido para o marido, tentando decifrar se aquilo era rendição ou armadilha. Eles estavam prontos para a batalha e encontraram rendição. Rafael ajeitou a postura, a voz assumindo o tom autoritário que usava no trabalho. Já que está sendo sensato, tenho uma solução. Tenho uma vaga de zelador na empresa. Whitman Indústrias. Por dentro, um sorriso ameaçou aparecer, mas contive. Por fora, apenas inclinei a cabeça, humilde. Parece ótimo, aceito. Camila arqueou as sobrancelhas, o tom misto de incredulidade e prazer. Está disposto a limpar escritórios? Trabalho honesto é trabalho honesto, respondi firme. Quando começo? Rafael inflou o peito, saboreando a sensação de poder. Segunda-feira, 7 da manhã em ponto. O salário é o mínimo. Mas mendigos não escolhem, né? Aquela expressão repetida com deboche ecoou em mim como ferro quente. Mendigo não escolhe. Exatamente o que tinham dito rindo na noite anterior. Entendido, respondi com calma. Agradeço pela ajuda. Preciso falar com o meu chefe, o Sr. Leonardo Whitman, para aprovar a contratação, continuou ele satisfeito. Mas tenho certeza de que ele vai entender a situação. Vai até se comover. Leonardo. O nome soou como lembrança e como promessa. O homem que um dia me chamara de parceiro e amigo. É muito gentil da sua parte, filho, disse fingindo gratidão. Obrigado por se preocupar comigo. Camila estendeu a mão e deu leves tapinhas no meu pulso, o gesto paternalista de quem acha que está sendo caridoso. Viu só? Não foi tão difícil encarar a realidade. A realidade, repeti, olhando nos olhos dela, às vezes é mais complexa do que parece. Ela não entendeu,
Nem precisava. Vai ser bom o senhor se sentir útil de novo, disse Rafael, tirando o celular do bolso. Vou avisar o Leonardo ainda hoje. Observei enquanto ele digitava, já imaginando a confusão que surgiria quando meu velho amigo recebesse a mensagem. Leonardo, pensei, você vai se divertir com isso. A conversa seguiu para coisas banais, lista de compras, contas atrasadas, o churrasco do fim de semana. Eu apenas acenava, enquanto minha cabeça estava a quilômetros dali, planejando a segunda-feira. O fim de semana passou em ritmo lento, cada dia um ensaio para o espetáculo que viria. Rafael parecia satisfeito com sua vitória doméstica. Organizou produtos de limpeza para mim, balde, vassoura, desinfetante, como se fosse um prêmio de consolação. Eu assistia a tudo em silêncio, o sorriso escondendo o cálculo frio que se movia por trás. Na manhã de segunda, o céu de Porto Alegre estava limpo, o ar fresco depois da chuva da noite anterior. Às 7h30, sentei na cozinha com uma xícara de café e o jornal aberto. Lá fora, os vizinhos saíam apressados, mochilas, gravatas, buzinas. O mundo seguia seu ritmo e ninguém imaginava que naquela casa uma pequena revolução se desenhava. Os produtos de limpeza estavam encostados ao lado da porta, intactos, como figurinos esperando o início da peça. O telefone tocou às 8h15. Pai, cadê o senhor? A voz de Rafael explodiu do outro lado. Meu chefe me destruiu na frente de todo mundo. O senhor Leonardo estava esperando o novo zelador e ninguém apareceu. Ué? Falei com um tom de confusão estudada. Que horas mesmo era para eu chegar? 8 em ponto. A gente conversou isso a semana inteira. Deixei o silêncio se alongar, ouvindo a respiração nervosa dele. Me desculpe, filho. A idade. Às vezes a cabeça falha. Esse velho aqui já não é o mesmo. Não é questão de idade, ele gritou. Eu garanti para o meu chefe que o senhor era confiável, que contratar família era uma boa ideia. Agora tô parecendo um idiota. Perfeito. Pensei em Leonardo, provavelmente franzindo o senho, confuso com a história. O filho de seu sócio insistindo em contratar o próprio pai como zelador. O tipo de absurdo que só o tempo explica. Sinto muito, filho. Foi um mal-entendido, disse mansamente. O que o Sr. Whitman achou disso tudo? Ele perguntou por que eu estava tão envolvido na contratação. Tive que explicar que era o senhor, que mora comigo e precisava do emprego. Foi humilhante. A voz de Rafael tremia de raiva. Ah, entendo, murmurei, saboreando o gosto doce da primeira vitória. Amanhã, 7h45. Se o senhor atrasar de novo, acabou. Entendeu? Entendi perfeitamente, filho. Desliguei o telefone e encostei a xícara no pires, satisfeito. A fase 1 estava completa. Ele estava abalado, constrangido diante do chefe. A autoridade que construíra estava começando a ruir. Agora era hora da fase 2. Peguei o laptop e fui até meu pequeno escritório. Sobre a mesa, 2 pastas amarelas esperavam, velhas conhecidas. Ali estava a semente do verdadeiro golpe. 2 meses antes, num entardecer quente de janeiro, eu havia percebido algo curioso. Camila deixara documentos sobre o balcão da cozinha. Folhas com o timbre Henderson e Associados, o escritório contábil onde trabalhava. Ela saiu para atender o celular e enquanto o vapor do café subia da cafeteira, meu olhar experiente reconheceu os números inflados. Materiais de escritório, R$ 8.475. Manutenção de equipamentos, R$ 11.734. Pequenas cifras, mas absurdas para um escritório daquele porte. 40 anos lidando com relatórios me ensinaram a ver padrões onde outros viam rotina. E aquele padrão gritava, fraude. Peguei o celular, tirei fotos discretamente e voltei a ler o jornal quando ela retornou à cozinha. À noite, liguei para um velho amigo, Miguel Richardson, perito contábil que devia alguns favores. Miguel, preciso que dê uma olhada nas despesas da Henderson e Associados, nada oficial, só curiosidade de aposentado. 3 dias depois, ele me mandou um envelope confidencial. Dentro, os relatórios verdadeiros. As despesas reais eram menos da metade do que Camila registrava. Ela estava desviando dinheiro. Pequenas quantias, mas constantes. Precisas, discretas. Agora, diante do computador, abri ambas as pastas.
À esquerda, os documentos falsos fotografados na cozinha. À direita, os registros autênticos obtidos por Miguel. As diferenças eram gritantes. Comecei a digitar. Prezado Sr. Henderson, escrevo para informar graves irregularidades nos relatórios de despesas de sua empresa. Sua funcionária Camila Costa vem há meses falsificando notas e desviando valores. Em anexo, provas documentais comparando os relatórios oficiais e os registros reais de fornecedores. Recomendo auditoria imediata. Um observador preocupado. Revistei cada linha, anexei as imagens e respirei fundo. Bastava um clique. Pensei nas consequências. Camila perderia o emprego, talvez enfrentasse processo criminal. Rafael ficaria com a esposa em colapso, as contas desmoronando, o orgulho destruído. Lembrei-me das risadas deles, das palavras asilo, peso morto. Cliquei enviar. O e-mail voou pela rede como um míssil silencioso, levando consigo a ruína cuidadosamente empacotada. Em poucas horas, talvez naquela mesma tarde, o mundo deles começaria a desabar. Peguei os papéis e os coloquei na trituradora. As lâminas engoliram as folhas, transformando-as em fitas finas de esquecimento. Fiz um sanduíche, sentei-me à mesa e olhei pela janela. O sol da tarde cobria a rua com luz dourada. A brisa trazia o som distante de crianças jogando bola. A vingança, às vezes, tem o gosto simples de pão com queijo. Às 6h43 da tarde, ouvi a porta da frente bater com força. O som de saltos altos ecoou pelo corredor. Camila apareceu na sala, o rosto inchado, os olhos vermelhos, o rímel borrado. Camila? Perguntei, levantando-me devagar. O que aconteceu? Estou sendo demitida, ela respondeu entre soluços. Alguém mandou documentos para o meu chefe, dizendo que eu estava roubando. Meu Deus! Fingi espanto. Quem faria uma coisa dessas? Ela desabou na poltrona, o corpo tremendo. Eles têm tudo, Davi. Relatórios, comprovantes bancários, até fotos das notas. Disseram que vão chamar auditores externos. Que absurdo, murmurei me aproximando. Isso é um engano, com certeza. Engano? Ela riu, amarga. Está tudo ali, com datas, valores. Parece que quem fez isso me vigiou por meses. E Rafael? Perguntei com tom de preocupação genuína. Já contou para ele? Não. Ele já está nervoso demais com o trabalho. Não quero piorar. Vai dar tudo certo, Camila, disse tocando seu ombro. A família se apoia, lembra? Ela chorava, sem perceber o sarcasmo escondido nas minhas palavras. O barulho do carro na garagem interrompeu o choro. Por favor, ela sussurrou, deixa eu contar para ele. Assenti. Rafael entrou como uma tempestade, a gravata solta, o rosto tenso. O que você fez com ela, pai? Gritou apontando o dedo. Chego em casa e encontro minha mulher chorando. E o senhor sentado tranquilo? Não fiz nada, Rafael. Mentira. Primeiro me humilha no trabalho, agora a faz chorar. Cris, por favor. Camila tentou interromper. Não é culpa dele? Então de quem é? Recebi um e-mail anônimo. Ela engasgou nas palavras. Estão me acusando de desvio de dinheiro? O rosto dele empalideceu. Roubo? Murmurou. Isso é loucura. Eles têm provas, Rafael, tudo documentado. Ele se jogou na cadeira, o olhar perdido. Isso não pode estar acontecendo? Está, respondeu ela chorando. E pode piorar. O silêncio ficou pesado, quase físico. Eu observava, calado, o colapso de um império construído sobre arrogância. Rafael levantou de repente, o dedo tremendo na minha direção. Amanhã o senhor vai comigo. Vai trabalhar direito, sem truques, sem fingir confusão. Entendeu? Claro, filho. Amanhã tudo será diferente, respondi. Ele não percebeu o duplo sentido? E realmente seria. A manhã seguinte nasceu pesada, úmida e abafada, o tipo de calor que parece grudar na pele e tornar o ar espesso. O sol ainda nem tinha rompido completamente o horizonte, mas Rafael já estava de pé, andando pela casa como um general antes de uma batalha. O cheiro de café queimado denunciava sua pressa. As olheiras fundas e o rosto mal barbeado contavam uma história de insônia e desespero. Ele estava decidido a resolver tudo pela força, do jeito dele, como sempre fazia quando perdia o controle.
Está pronto? Perguntou seco sem sequer me olhar. Pronto, respondi, vestindo o uniforme de zelador que ele havia comprado. Calça de tecido grosso, camisa azul desbotada, jaqueta cinza. Um figurino para um papel que eu interpretaria com maestria. O trajeto até a Whitman Indústrias foi envolto em silêncio. Porto Alegre despertava devagar lá fora, ônibus lotados, vendedores de café empurrando carrinhos, um cachorro atravessando a rua com a coleira pendurada. Eu olhava pela janela e sentia um estranho tipo de calma. Estava indo, enfim, encerrar um ciclo. Rafael mantinha as mãos firmes no volante, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Quero deixar uma coisa bem clara, pai. Começou finalmente. Hoje não vai ter confusão, nem esquecimento, nem teatrinho. O senhor vai trabalhar, vai obedecer e vai me ajudar a limpar a imagem que o senhor mesmo destruiu. Entendo, filho. Entende mesmo? Ele virou o rosto, o olhar faiscando. Ontem quase perdi o emprego. O senhor Leonardo me chamou na sala dele, fez perguntas que eu nem sabia como responder. Pensei em Leonardo, o amigo que conhecia cada centímetro daquela empresa, cada decisão que tomamos juntos desde os tempos de garagem. Imaginei a expressão dele quando ouviu o relato. O filho de Davi Costa tentando contratar o próprio pai como zelador. Não se preocupe, Rafael, falei, controlando a voz. Hoje tudo será diferente. Ele bufou, desconfiado. Espero que sim. O prédio surgiu diante de nós, um gigante de vidro e aço refletindo o céu cinzento. O logotipo Whitman Indústrias S.A. brilhava na fachada, imponente como um monumento à ambição e ao trabalho. Eu senti uma pontada de orgulho ao olhar para aquilo. Cada andar daquela torre existia, em parte, graças ao investimento silencioso que fiz 25 anos antes. Rafael estacionou perto da entrada principal. Desligou o carro, respirou fundo e virou-se para mim. Lembre-se, quem fala sou eu. O senhor fica calado. Sem brincadeiras, sem histórias, sem surpresas. Entendido. Respondi com serenidade. Descemos. O ar fresco do ar-condicionado da recepção me atingiu como uma onda. O chão de mármore refletia as luzes brancas. O som dos saltos e dos passos apressados ecoava pelo corredor. Eu conhecia cada detalhe daquele saguão. Fui eu quem ajudou a aprovar o design quando o prédio foi construído. O segurança na entrada, um rapaz alto de barba rala, acenou para Rafael. Bom dia, senhor Costa. E me lançou um olhar curioso. Ajudante novo? Meu pai. Rafael respondeu num tom que misturava constrangimento e autoridade. Vai começar hoje como zelador. Ah, bem-vindo, senhor. O rapaz tentou sorrir. Seguia atrás de Rafael pelos corredores. As pessoas carregavam pastas, canecas de café, tablets, o som de impressoras, risadas contidas, o zumbido das máquinas de ar. Ele abriu o depósito de limpeza e me entregou um balde e um rodo. Aqui. Segure isso quando o Leonardo aparecer. Quero que pareça autêntico. Obedeci, segurando o balde como se fosse um troféu. Ele endireitou a gravata, respirou fundo. Lá vem ele, murmurou, avistando Leonardo Whitman vindo pelo corredor. Leonardo era a imagem do empresário de sucesso. Cabelos prateados, terno italiano, tablet na mão, expressão concentrada. Caminhava com passo firme, cumprimentando discretamente os funcionários. Senhor Whitman, Rafael chamou, forçando um tom alegre. Que coincidência boa. Leonardo levantou os olhos do tablet, primeiro distraído, depois curioso. O olhar dele pousou em mim por um breve segundo e parou. A confusão estampou-se em seu rosto. Rafael, começou ele hesitante. Você trouxe ele? Sim, senhor. Rafael inflou o peito. Resolvi um problema interno e familiar de uma vez só. Aqui está o novo zelador, meu pai. O silêncio que se seguiu foi denso. O som dos passos e das conversas ao redor pareceu se apagar. Leonardo fechou o tablet devagar. Seus olhos, outrora gentis, tornaram-se frios e precisos. Rafael, disse, a voz baixa e controlada. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Senhor? Você trouxe Davi Costa, um dos maiores acionistas desta empresa, para dentro do meu prédio?
com um balde nas mãos. O rosto de Rafael empalideceu num segundo. Isso é impossível, balbuciou. Leonardo ergueu a voz, agora vibrando pelo corredor. 25 anos atrás, seu pai investiu R$ 500.000 no meu sonho quando ele ainda era só uma garagem. Sem ele, não existiria a Whitman Indústrias. Sem ele, você não teria sequer um crachá para usar. As pessoas começaram a se virar, sussurrando, olhando a cena. Senhor Whitman, eu não sabia. Rafael gaguejou. Pois deveria. O tom dele era um aço puro. E já que não sabe respeitar nem o próprio sangue, está demitido. Agora. O som da palavra demitido ecoou pelos corredores. Rafael ficou parado, o olhar perdido. O corpo imóvel como uma estátua rachada. A pasta caiu da mão dele e se espatifou no chão, espalhando folhas por todo lado. Leonardo respirou fundo, virou-se para mim e seu rosto suavizou. Davi, meu amigo. O que foi isso? Coloquei o balde no chão e me endireitei. O velho zelador desapareceu e o homem de negócios ressurgiu. Acho que precisamos conversar em particular, Leonardo. Ele assentiu e os dois seguranças abriram caminho. O escritório de Leonardo ficava no último andar. Um espaço amplo, decorado com móveis de madeira nobre, janelas panorâmicas e fotografias de nossas conquistas penduradas nas paredes. Ao entrar, vi uma delas, eu e ele, mais jovens, apertando as mãos em frente a uma máquina recém-fabricada, o primeiro lote que vendemos juntos. A lembrança me atingiu como um eco distante. Rafael seguiu atrás, pálido, sem dizer palavra. Davi, por favor, sente-se, disse Leonardo, apontando para a poltrona de couro em frente à mesa. E você, Rafael? Sente-se também se conseguir. O filho obedeceu, as mãos trêmulas no colo. Leonardo se apoiou na mesa, cruzou os braços. Quero entender. Por que diabos meu sócio foi apresentado a mim como um zelador pelo próprio filho? Porque, comecei calmo, minha família acredita que sou um homem falido, um peso morto. Eles pensam que vivo às custas deles. Leonardo virou-se para Rafael incrédulo. Você sabia que seu pai é dono de 37% desta empresa? Que ele ainda recebe dividendos anuais? 37. Rafael sussurrou, como se a palavra fosse uma sentença. Eu achava que ele trabalhava numa fábrica. Leonardo soltou uma risada seca, sem alegria. Fábrica? Seu pai poderia comprar metade do bairro industrial de Porto Alegre se quisesse. Ele escolheu viver de forma simples, e você o tratou como um mendigo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael abaixou o rosto, incapaz de sustentar o olhar. Davi, disse Leonardo com mais suavidade, o que você quer que eu faça? Nada além do que já foi feito, respondi. Justiça foi feita. Virei-me para o filho. Sua esposa, Rafael, está enfrentando uma investigação por desvio de verba. Você perderá o emprego hoje. E talvez, pela primeira vez, entenda o que significa humildade. Você sabia? Ele sussurrou. Eu sempre soube. Levantei-me, sentindo o peso de décadas se dissipar. O verdadeiro teste de um homem é o modo como ele trata os outros quando acredita que não precisa mais deles. Leonardo colocou a mão no meu ombro, firme. Davi, a Whitman Indústrias será sempre sua casa. Assenti, olhando pela janela para a cidade. Obrigado, meu amigo. Mas acho que agora posso, enfim, me aposentar de verdade. Antes de sair, olhei uma última vez para Rafael. O rosto dele estava desfeito. Um misto de vergonha, medo e arrependimento. Espero que um dia você aprenda, filho, disse calmo, que viver com pouco é diferente de ser pobre. A pobreza está no coração de quem despreza a gratidão. Saí, deixando-o com o som distante dos carros lá embaixo e o eco de sua própria ruína. No elevador, o reflexo do velho de uniforme se dissolveu no do homem que eu sempre fui. Davi Costa, sócio fundador, investidor, pai, e agora, finalmente, livre. A semana da minha aposentadoria terminava como devia, com a verdade exposta, o respeito restaurado e a justiça cumprida. Saí do prédio com passos lentos, sentindo o vento do sul deslizar entre as ruas do centro de Porto Alegre. A manhã tinha virado tarde, e o céu exibia aquele tom dourado e melancólico que só aparece quando o dia decide envelhecer.
A cidade parecia a mesma, mas algo em mim havia mudado profundamente. Eu já não carregava o peso da vergonha nem da humilhação. Aquilo tinha ficado lá dentro, junto das paredes de vidro e do eco dos passos do meu filho. Parei por um instante na calçada e olhei para trás. O letreiro Whitman Indústrias S.A. refletia o sol, imponente como sempre. Por 25 anos, aquele nome tinha sido sinônimo de vitória, de trabalho árduo, de lealdade. E, no entanto, para mim, agora significava algo mais simples: redenção. Leonardo tinha insistido para que eu ficasse, para reassumir meu cargo de conselheiro, para participar da próxima reunião de acionistas. Mas eu sabia que meu tempo ali havia se completado. A vitória verdadeira não era financeira, era moral. Naquela noite, o silêncio na casa parecia outro. Camila trancou-se no quarto, ligando e desligando o telefone com a voz abafada e nervosa, tentando explicar ao advogado as acusações que enfrentava. Rafael ficou sentado na sala por horas, o rosto escondido entre as mãos. A televisão ligada, mas sem som, apenas as imagens coloridas passando sem significado. Passei por ele e fui até a cozinha. Fiz café, não por necessidade, mas por hábito. O cheiro se espalhou, trazendo uma nostalgia agridoce. Quer um pouco? Perguntei, erguendo a garrafa. Ele levantou os olhos, cansados e úmidos. Por um instante, o homem orgulhoso de dias atrás parecia um menino perdido. Eu... Não entendo, pai. A voz dele saiu fraca. Por que não me contou antes? Por que me deixou acreditar que o senhor era um fracassado? Enchi 2 xícaras, coloquei açúcar na dele, como fazia quando ele era adolescente. Sentei-me diante dele e respirei fundo antes de responder. Porque eu precisava ver quem você era sem o meu dinheiro. Queria saber se você respeitaria o homem que te criou, mesmo sem poder te oferecer nada em troca. Ele abaixou o olhar. E o que descobriu? Que ainda tenho um filho para ensinar. Respondi. Não é tarde, Rafael. A vida é generosa com quem decide mudar. O silêncio se prolongou, pesado, mas sincero. Ele segurou a xícara com as 2 mãos e, pela primeira vez em muito tempo, me olhou de frente. Eu fui um idiota. Tratei o senhor como peso, quando o senhor sempre foi o pilar da nossa família. Não é arrependimento que eu quero, filho, falei, calmo. É entendimento. O que destrói uma casa não é a pobreza, é a falta de respeito. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo discretas. Dias se passaram. Camila perdeu o emprego oficialmente. A Henderson e Associados iniciou o processo judicial. As manchetes locais falaram de fraude contábil em empresa tradicional de Porto Alegre. E o nome dela apareceu nas entrelinhas, sem destaque, mas o suficiente para que os vizinhos cochichassem. Rafael passou as primeiras semanas tentando reorganizar a vida, enviando currículos, buscando apoio. Eu o observava em silêncio, sem interferir. Às vezes, o melhor ensinamento é deixar o outro atravessar a própria dor. Mas uma tarde, quando o sol caía por trás dos telhados, ele apareceu no meu quarto, segurando um envelope pardo. Pai, começou hesitante. Eu quero te devolver isso. Dentro, havia a pasta de documentos da Whitman Indústrias, o contrato de acionista que levava minha assinatura. É seu, disse ele. Eu não tenho direito nem de tocar nisso. Fechei o envelope e empurrei de volta para suas mãos. Um dia talvez tenha, falei. Quando provar que aprendeu o valor da dignidade. Ele não respondeu. Apenas ficou parado, imóvel, e então saiu sem dizer mais nada. O tempo passou devagar. As semanas se tornaram meses. A raiva que antes dominava a casa foi sendo substituída por um silêncio respeitoso. Camila começou a trabalhar como auxiliar num pequeno escritório de bairro. O olhar dela, antes frio e arrogante, agora era cansado, mas humano. Rafael começou a consertar computadores para os vizinhos. O tipo de trabalho simples que exige paciência, coisa que ele nunca teve. Eu observava de longe, tomando meu café na varanda todas as manhãs, vendo o sol nascer sobre o Guaíba. A vida, percebi, tinha uma forma curiosa de ajustar as contas. Certo domingo, Leonardo veio me visitar. Chegou dirigindo ele mesmo, sem motorista, como nos velhos tempos.
Trazia um vinho tinto e um sorriso sincero. Davi, disse entrando com o entusiasmo de quem traz boas novas. O conselho aprovou minha proposta. Vamos batizar o novo prédio da sede com o nome de Costa Tower. Sorri, tocado, mas balancei a cabeça. Não precisa disso, meu amigo. Precisa sim, insistiu. A Whitman Indústrias só existe porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. As pessoas precisam lembrar disso. Olhei pela janela, o sol batendo sobre as árvores, e respondi. Se for para lembrar, que seja da amizade. O resto é vaidade. Ele riu. Você continua o mesmo. Ainda bem, disse. Já vi o que acontece com quem muda pelos motivos errados. Naquela noite, depois que ele foi embora, sentei-me à mesa com uma velha garrafa de cachaça artesanal. Lembrança de tempos passados. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não relatórios, nem planos de investimento. Apenas lembranças. A riqueza mais valiosa é o respeito. A herança mais justa é o exemplo. E o amor mais verdadeiro é aquele que resiste à ingratidão. Fechei o caderno e olhei em volta. A casa estava silenciosa, mas viva. O som distante de Rafael lavando a louça na cozinha, Camila falando baixo no telefone, talvez com o novo patrão. Senti uma paz estranha. A vingança, pensei, às vezes é apenas o nome amargo que damos à justiça quando ela chega tarde demais. Apaguei a luz e fui dormir. Semanas depois, recebi um envelope da Whitman Indústrias. Dentro, uma carta escrita à mão por Leonardo. Amigo Davi. O prédio foi inaugurado hoje. A placa diz, em homenagem a Davi Costa, cuja fé e visão tornaram este sonho possível. As pessoas aplaudiram. Eu só pensei em você, sentado na varanda, tomando café, com aquele olhar de quem sempre soube o final da história. Dobrei a carta com cuidado e deixei sobre a mesa. Saí para a varanda, o sol nascendo devagar sobre o rio. O vento trazia o cheiro de pão quente das padarias e o barulho dos ônibus começando o dia. Sorri. A vida, afinal, tinha voltado a ser simples. E simples era tudo o que eu sempre quis.